Então, nós vamos dar início, Vitória. Então, mais uma vez, eu agradeço ao David e ao Luiz pela participação, pela disponibilidade de ler o trabalho, né? E nós estamos no meio do recesso aqui. E temos público aí assistindo, né, Vitória, que é um trabalho relevante para o nosso grupo. Então, você tem 50 minutos, eu estou no WhatsApp ligado aqui, David e Luiz, né? Talvez feche, pode fechar as câmeras e tal, enquanto a Vitória faz a apresentação, mas eu vou estar todo o tempo aqui e disponível no WhatsApp. Tá? Então, Vitória, fica à vontade. Vou botar aqui a apresentação, me digam se vocês estão vendo, se está tudo bem. Tudo certo, Vitória, está aparecendo, tudo certo. Tá. Então, bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer também a presença da banca, Luiz, professor David, Pedro também. Obrigada por aceitar esse convite, obrigada a todo mundo que está aqui me assistindo. Eu vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que é intitulada Proposta para a Seleção de Ligantes e Misturas Asfálticas, considerando deformação permanente e fadiga, que foi orientada pelo professor Luciano Specht. Então, quando a gente vai conceber um pavimento, a gente faz o ajuste de várias variáveis, né? Tanto de mecânica de solos, hidráulica, conhecendo os materiais que a gente vai utilizar, tudo isso para compor o pavimento final, que vai receber as solicitações e vai responder intenções e deformações. Isso vai condicionar como é que os defeitos vão acontecer lá no campo. Mas como é que a gente pode minimizar esses defeitos? Existem algumas formas. O primeiro, por exemplo, seria fazer um projeto estrutural por metodologias mais precisas, por exemplo, usando um método mecanístico empírico. Ou, por que não, fazer uma seleção de materiais que seja mais assertiva antes mesmo da gente dimensionar o pavimento. As pesquisas acadêmicas, elas se dedicam a uma série de estudos, né, desde estudando o comportamento de materiais em si, existem pesquisas que avaliam os pavimentos reais lá no campo. Todas essas investigações geram uma grande quantidade de dados, e todo esse conhecimento pode nos ajudar a tomar melhores decisões, e o GEPASE faz parte disso, né, porque nós somos um grupo de estudos que vem fazendo pesquisas nessa área desde 2010. A partir da sistematização, então, de um banco de dados estruturado de ligantes e misturas asfálticas do GEPASE, essa pesquisa teve como objetivo geral classificar os materiais asfálticos utilizando diferentes indicadores e estabelecer as correlações entre escalas, além de realizar uma classificação geral de ligantes e misturas asfálticas, propondo critérios de seleção inicial dos materiais quanto à deformação permanente e fadiga. Para atingir esse objetivo geral, nós elencamos 4 objetivos específicos. O primeiro deles é efetivamente estruturar um banco de dados de ligantes e misturas asfálticas do GEPASE. O segundo é utilizar diferentes indicadores para ranquear os materiais asfálticos em utilização corrente nas obras de pavimentação, nas escalas de ligantes e misturas. O terceiro é verificar as relações entre escalas. E o quarto é realizar a classificação geral dos ligantes e misturas a partir de parâmetros de deformação permanente e fadiga, conjuntamente, estabelecendo classes para a seleção inicial de materiais para 3 níveis de tráfego. A minha dissertação está estruturada basicamente em 6 capítulos, conforme foi se dando o andamento da pesquisa. Então, a gente tem uma introdução, fiz uma revisão da literatura, o capítulo 3 traz a minha metodologia, o capítulo 4, algumas considerações sobre essa estruturação do banco de dados, o capítulo 5, os meus resultados, e, por fim, as considerações finais desse estudo. Na minha revisão, eu tenho 4 grandes tópicos. O primeiro traz uma caracterização avançada de ligante, depois uma caracterização avançada de misturas, depois eu trago conceitos de abordagem multiescala, e, por fim, a avaliação integrada do comportamento de materiais asfálticos, em que eu trago alguns estudos que já tentaram olhar para 2 defeitos ao mesmo tempo. Então, isso é um pouco mais comum para as misturas asfálticas, como é o caso desse exemplo que eu trago aqui, do estudo de Schuster 2018, mas também tem pesquisas que já estão fazendo isso para ligantes asfálticos. Nesse mesmo tópico, eu trouxe alguns conceitos de dosagem balanceada, porque usa justamente essa abordagem, mas por que não usar essa abordagem de olhar 2 defeitos ao mesmo tempo, não só para dosar misturas, mas também para selecionar materiais? Então, Butler et al., em 2017, trouxeram esse conceito de diagrama de desempenho, então, olhando em um eixo um defeito, por exemplo, resistência ao fundamento, e em outro eixo, uma resistência ao trincamento, por exemplo. Então, eles dividem esses diagramas em algumas regiões de aceitação ou não de materiais, e eles propõem que a gente tenha essa visão holística dos materiais.
não se limitando só à dosagem, mas também a comparação entre diferentes materiais ou até, eventualmente, investigações forenses. A minha pesquisa ela seguiu alguns passos. Primeiro foi feita a coleta de dados do GEPASV, com 27 trabalhos. Depois foram caracterizados novos materiais. De posse dos dados de fadiga, os materiais foram simulados no Medina e no FlexPave. E depois se partiu, então, para a estruturação do banco de dados. Os meus resultados eles estão divididos em 3 tópicos. O primeiro traz a classificação dos ligantes e misturas em escalas separadas, e também primeiro considerando deformação permanente e depois fadiga. Depois eu trago as relações entre escalas e, considerando os melhores indicadores que a gente encontrou nessas 2 primeiras sessões, é que foi feita a classificação geral dos materiais, considerando os 2 defeitos ao mesmo tempo. Foram caracterizados, então, 13 novas misturas produzidas em laboratório. Como o objetivo da dissertação não é caracterizar esses materiais, esses resultados não foram discutidos, mas eles ficaram todos documentados. Então, a gente tem 2 conjuntos de misturas, elas têm características bastante distintas. Para a caracterização da rigidez dos ligantes, foram consideradas 3 condições de envelhecimento: virgem, após envelhecimento de curto prazo, no RT-FOT, após envelhecimento de longo prazo no PAV, e eles foram ensaiados no reômetro de cisalhamento dinâmico. Então, eu trouxe alguns resultados, por exemplo, DPG de alta temperatura, o parâmetro G sob seno de Φ, as curvas mestras modeladas pelo 2S2P1D, alguns parâmetros que nós estamos estudando já recentemente no GEPASV, como é o caso do parâmetro GR, valor R, frequência de crossover. Para a caracterização da rigidez de misturas, foi feito o ensaio de módulo de resiliência no LAPAV, da URGS, e módulo dinâmico foi feito por mim no laboratório. Então, tem as curvas mestras, também modeladas pelo 2S2P1D e também o sigmoidal. Para a deformação permanente e ligantes, a gente avaliou pelo ensaio de MSCR, na condição após RT-FOT, e para misturas, a gente ensaiou pelo Flow Number. Então, aqui estão todos os resultados. A fadiga em ligantes foi avaliada pelo ensaio de Lase, em 2 condições de envelhecimento, e a avaliação da ruptura foi feita pela queda de 35% do parâmetro G seno de Φ, que é o critério da norma, e também pelo pico de energia de pseudodeformação acumulada. A fadiga de misturas foi avaliada pelo ensaio de fadiga por compressão diametral, que foi feito no LAPAV, e também o ensaio de tração-compressão, que foi feito por mim no laboratório com aplicação da abordagem SVCD aos resultados desse ensaio. Então, as misturas que tinham dados de fadiga por compressão diametral foram simuladas no Medina. O nosso indicador foi a área trincada em 120 meses. E as misturas que tinham dados de fadiga atração direta foram simuladas no FlexPave. Os nossos indicadores eram o dano em 120 meses e a área trincada em 120 meses, calculada por 2 funções de transferência: nascimento 2015 e nascimento 2021. Então, a gente utilizou 3 cenários diferentes. Então, são 3 estruturas que já foram propostas também no estudo de Schuster, 2018. Elas têm a mesma condição de suporte, então base, subbase, subleito. Esses módulos eles são uma média, né, de módulos retroanalisados em outros estudos aqui do nosso grupo. O que muda desses pavimentos é a espessura de revestimento. Então, uma tem 5, uma tem 10 e uma tem 15 centímetros. E o que a gente fez foi adequar o tráfego à nossa condição estrutural. Então, a gente utilizou a tabelinha do antigo método de dimensionamento para abranger tráfego moderado, pesado e muito pesado. Então, a gente partiu para a estruturação mesmo do banco de dados, que foi feito lendo basicamente o trabalho dos autores ou eventualmente entrando em contato com eles. Ele tem uma seção de características gerais que traz autores, por exemplo, nomenclatura das misturas, toda uma seção de ligantes asfálticos, uma seção de agregados, uma seção de propriedades volumétricas e de dosagem das misturas, uma seção de rigidez das misturas, e toda a parte de danificação. Então, entra resistência à tração, efeito deletério da água, deformação permanente e toda uma parte de fadiga. O nosso banco de dados, ele só tem, então, misturas asfálticas a quente. Nós optamos por manter a nomenclatura das misturas que os autores mesmo deram, né, porque isso poderia nos dar algum indicativo lá nas análises.
Tem dados que não foram utilizados nas estatísticas, justamente porque servem a título de informação. Esse banco de dados também serviu para organizar a produção científica do nosso grupo. Então, totalizando 178 misturas asfálticas. Então, aqui a gente chega na primeira parte dos meus resultados, que a gente queria ranquear os ligantes e as misturas quanto à deformação permanente e fadiga. Só que a gente precisava ter um indicativo de quem seria o melhor índice para fazer isso. Então, a gente utilizou o coeficiente de correlação linear de Pearson, com 95% de confiança, para determinar quais eram os coeficientes estatisticamente diferentes de zero. E como referência, a gente pegou indicadores de danificação das misturas, para ter esse indicativo de quem seria os melhores índices para ranquear os ligantes e misturas. Então, a gente utilizou para classificar esses coeficientes uma tabelinha de referência com valores bem usuais na literatura. E assim a gente obteve, então, as matrizes de correlação. Para misturas, então, o parâmetro que foi utilizado como nosso parâmetro-alvo, a nossa referência, foi o parâmetro flow number. Então, com relação aos ligantes asfálticos, a gente percebeu que da caracterização tradicional e convencional dos ligantes, a viscosidade Brookfield e o ponto de amolecimento pareciam ser bons indicadores de deformação permanente dos ligantes. Depois apareceram também alguns indicadores de viscoelasticidade linear, como é o caso do parâmetro G sobre seno de φ, que é o antigo parâmetro de deformação permanente do superpave, e também o PG de alta temperatura, que basicamente no ensaio mede essa propriedade, então eles estão nos dizendo basicamente sobre o mesmo fenômeno. E também, como era esperado, aparecem os índices do ensaio de MSR, que é, no caso, o JNR, e o percentual de recuperação, como a gente esperava. Nós consideramos que seria mais adequado ranquear os materiais asfálticos segundo o JNR, porque também pensando no que a literatura está nos trazendo, também pelo ensaio de MSR, ser um ensaio que reproduz melhor o fenômeno da deformação permanente nos ligantes, e nós optamos por trazer a temperatura de 64 graus, porque também é a temperatura de PG necessária para a maioria das regiões do país. Então, eles estão classificados aqui do menor JNR até o maior, e estão separados pelas classes de tráfego da AASHTO M332. Então, aqui a gente já consegue inicialmente perceber a superioridade de ligantes modificados por polímero, por TLA, ou ainda de ligantes mais rígidos, como é o caso do CAP com baixa penetração, né, 10-20, ou do CAP com ponto de amolecimento alto, que é o 50-70, mas que ele tem um ponto de amolecimento maior. E no final dessa tabela ficou bastante claro que os piores ligantes para deformação permanente eram ligantes que não eram modificados. Então, para deformação permanente, o tipo de ligante parece ser um fator determinante. Nós tentamos, então, correlacionar dados de viscoelasticidade linear com o parâmetro JNR do ensaio de MSR. Quando a gente olhou para o parâmetro φ 65 graus 1 Hz, o ângulo de fase em alta temperatura, nós obtivemos correlações razoáveis com o parâmetro JNR e ficou bastante clara a diferença entre ligantes modificados ou não, né, com os ligantes convencionais, tendo uma parcela viscosa de comportamento em alta temperatura bem acentuada e também maiores valores de JNR. Quando a gente olhou também para a rigidez do ligante em alta temperatura, essas correlações elas foram regulares com o JNR, mas aqui a gente consegue perceber, por exemplo, que mesmo que um CAP polímero ele tenha a mesma rigidez de um ligante convencional em alta temperatura, ele ainda assim é muito melhor para deformação permanente, possivelmente explicado também pelo ângulo de fase. O PG contínuo, então, ele seguiu a mesma tendência da rigidez em alta temperatura. A gente teve correlações regulares com o JNR, embora inferiores um pouco que as anteriores. Então, o que a gente fez foi calcular os intervalos de confiança para cada um desses parâmetros dentro dos grupos de JNR. Então, a gente testou a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, que também é análise visual dos gráficos, e quando eles seguiam a distribuição normal, nós usamos a estatística da curva T com 95% de confiança. Aqui a gente observou para o parâmetro φ 65 que os intervalos de confiança eles tiveram intersecção entre si. A gente consegue perceber que as médias de cada grupo de JNR, conforme o JNR aumenta, então o ligante é pior para deformação permanente, o ângulo de fase dele em alta temperatura também aumenta. Mas a única coisa, então, que a gente conseguiu tirar desses intervalos foi que ligantes com JNR maior que 4,5 kPa na menos 1, a 64 graus, eles têm um ângulo de fase em alta temperatura maiores que 86 graus. Para o PG
contínua após RT-FOT, esses intervalos também não foram conclusivos, porque eles tiveram intersecção entre si, até porque tem grupos com poucos ligantes, né? Mas a gente também conseguiu perceber que quanto maior o JNR, possivelmente esses ligantes teriam uma classe DPG inferior. Dos ensaios de caracterização convencional, o ponto de amolecimento e a viscosidade Brookfield a 135 graus, eles tiveram boas correlações com o JNR, então realmente parece que ligantes com ponto de amolecimento mais alto ou viscosidade mais alta são melhores para deformação permanente. E para esses parâmetros, então, G65, ponto de amolecimento e viscosidade, que não seguiam uma distribuição normal nos grupos de JNR, nós usamos o método Bootstrap para calcular esses intervalos de confiança, então com 4.000 reamostras, e 95% de confiança para encontrar os erros. Então, aqui a gente obteve os intervalos de confiança, alguns desses intervalos para cada parâmetro, eles têm intersecção entre si, mas, por exemplo, para o G65, nós temos aqui os grupos de JNR, sendo 1 aquele melhor grupo, a deformação permanente, com JNR bem baixo, e 5 o pior grupo, a deformação permanente. Para o G65, a gente consegue identificar só ligantes do pior grupo. Então, para um ligante a 64 graus ter um JNR maior que 4,5, ele tem que ter, com 95% de confiança, uma rigidez em alta temperatura menor que 1.542 Pascal. Para o ponto de amolecimento, a gente conseguiu identificar 3 dos grupos de JNR. Então, por exemplo, também, para um ligante fazer parte do grupo 5, ele teria que ter um ponto de amolecimento menor que 48,7. E para a viscosidade também, a gente conseguiu identificar só o pior grupo, a deformação permanente, pelos intervalos de confiança. No caso da fadiga, a gente utilizou como parâmetro-alvo o fator de fadiga das misturas, calculadas pela equação de nascimento 2016, e aqui a gente destaca, né, que a gente não teve bons indicadores da caracterização convencional de ligantes, mas o que se destacou para nós foram os dados realmente do ensaio de LAS, tanto o ciclo de falha do ensaio, como o fator de fadiga dos ligantes. Também se destacou o parâmetro delta da modelagem 2S2P1D, que baixa a rigidez e sobe o ângulo de fase em temperatura intermediária, e também o ângulo de fase em temperatura intermediária. Então, esses dois parâmetros também estão sendo apontados por outros estudos como potenciais indicadores de fadiga em ligantes asfálticos. Então, nós utilizamos o fator de fadiga do ligante para ranquear esses materiais, tanto considerando o critério de 35% de G sendo de Φ, quanto o máximo PSE. Eles, de forma geral, seguem a mesma ordem de ranqueamento, né? Embora a gente tenha muito mais dados aqui pelo critério de máximo PSE. Aqui a gente também conseguiu perceber que ligantes modificados, eles parecem ser superiores à fadiga, embora nesse caso aqui a gente tenha mais exceções do que no caso da deformação permanente, que essa divisão era um pouco mais clara pelo tipo de ligante. Tentamos correlacionar também com parâmetros de viscoelasticidade linear, com o fator de fadiga do ligante, G 19 graus 10 Hz e Φ 19 graus 10 Hz, mas a gente não teve sucesso, as correlações foram bem baixas, então é mais difícil prever um dado de danificação em ligantes a partir desses dados de viscoelasticidade linear. O que a gente teve uma correlação mais regular, assim, foi o parâmetro delta do 2S2P1D, que a gente consegue ver que ligantes modificados por polímero, por borracha e por TLA, eles têm, em geral, maiores valores de delta e são melhores a fadiga. Então, aqui essa tabela traz os nossos ligantes divididos pelos limites de FFL, que foram trazidos na tese de Possebon, 2021. Fica um pouco mais claro aqui a divisão, né, com os ligantes modificados na parte superior da tabela, e na parte inferior ficam os ligantes convencionais, basicamente. E aqui o que a gente fez foi calcular os intervalos de confiança para outras propriedades dos materiais. A gente dividiu em 3 grupos, então, segundo esses limites, porque o último grupo de fator de fadiga do ligante ficou só com um ligante, né? Como era esperado, o ângulo de fase a 19 graus, ele teve intervalos de confiança com intersecção entre si, é um parâmetro que não se relaciona bem com o FFL, mas no caso do delta, do 2S2P1D, nós conseguimos identificar os melhores ligantes. Então, possivelmente aqueles ligantes que fazem parte do grupo 1, da FFL, eles têm um delta após a RT-FOT maior que 4,59.
Para deformação permanente em misturas asfálticas, o parâmetro-alvo segue sendo o flow number, então a gente estudou o ligante à parte e depois fez as matrizes de correlação para parâmetros de dosagem, de agregados, de misturas mesmo. Então, aqui eu destaco que das correlações moderadas, os parâmetros, o único parâmetro de agregado que aparece foi o índice de forma da fração 3/4 do agregado. Então, nos parece que o ligante asfáltico e a reologia de misturas parecem ser os fatores preponderantes para inferir sobre deformação permanente nesses materiais. E também destaco aqui, como era esperado, o parâmetro de rigidez das misturas em alta temperatura, E54 e E sobre seno de Φ 54 graus. Nós ranqueamos as misturas pelo flow number, então elas estão ordenadas pelo maior ao menor flow number, trazendo também os limites de tráfego propostos em FAQIM 2018 e do Medina também, que os critérios do Medina, eles são menos rigorosos que os critérios propostos em FAQIM. Aqui na primeira parte da nossa tabela, que suportaria um tráfego extremamente pesado, o Medina também não menciona flow number acima de 2.000 ciclos, a não ser para condições severas de tráfego. Aqui a gente tem basicamente misturas modificadas por Raima, por SBS, por TLA. As únicas misturas que a gente encontrou que foram melhores no ensaio de flow number foram misturas com 50/70 com RAP, né? O resto é tudo modificado. Aqui a gente tem a sequência da nossa tabela, essa é uma tabela bem extensa. Aqui, nos limites de tráfego pesado para FAQIM e às vezes extremamente pesado, quando considerados limites do Medina, começam a aparecer algumas misturas com ligante convencional. E aqui a gente tem o final da nossa tabela, que fica bem mais claro, que ela é composta basicamente de misturas com ligante convencional. Então, novamente, o tipo de ligante parece estar sendo bastante influente aqui. E aqui também tem as misturas, todas as misturas com capa e borracha. Embora nos estudos se aponte, né, que as misturas com borracha, quando aplicadas em campo, elas desempenham bem, mesmo não indo tão bem no ensaio uniaxial para considerar o flow number. Então, a gente correlacionou os dados de rigidez em alta temperatura das misturas para ver se a gente conseguia apontar uma tendência de evolução do flow number, conforme também já estava sendo estudado em outras pesquisas. O parâmetro E54, ele teve uma correlação regular com o flow number, ele consegue apontar uma tendência, então misturas que são mais rígidas em alta temperatura, elas parecem ter um flow number mais alto, inclusive misturas com SBS, embora elas não tenham um valor de rigidez tão mais elevado do que as misturas com CAP convencional, elas são maiores, têm maiores flow number. E o parâmetro E sobre seno de Φ também, ele teve uma correlação regular com o flow number, então misturas que são mais rígidas e mais elásticas, né, nessa temperatura e nessa frequência, elas parecem ser melhores à deformação permanente. Aqui a gente calculou os intervalos de confiança para diversos parâmetros, para ver se a gente conseguia separar esses intervalos em cada grupo de flow number. Então, a gente tem os grupos 1 a 4, separados pelos limites de FAQIM 2018, sendo o grupo 1 o melhor grupo a deformação permanente e o grupo 4 o pior grupo a deformação permanente. Então, aqui, o nosso melhor parâmetro, efetivamente, foi o E54, 1 Hz, que a gente conseguiu encontrar valores mínimos de rigidez em alta temperatura que a mistura teria que ter para atingir determinados grupos de flow number. Então, para uma mistura suportar mais de 2.000 ciclos, possivelmente ela tem que ter uma rigidez acima de 514 megapascal. E destaco aqui também, por exemplo, o índice de forma da fração 3/4 do agregado, que foi possível identificar as melhores misturas e as piores misturas a deformação permanente. Então, por exemplo, uma mistura que suporta mais de 2.000 ciclos, com 95% de confiança, baseado nos nossos dados, elas teriam um índice de forma superior a 1,43, então com agregados mais cúbicos. Para a fadiga, nosso parâmetro-alvo foi o fator de fadiga das misturas, que a gente chamou de SVCD, né, porque foi calculado pelas curvas de Wöhler simuladas. A gente observou que os potenciais indicadores seriam o parâmetro D da modelagem sigmoidal, que diminui, conforme aumenta esse indicador, diminui a rigidez das misturas de uma forma geral na curva mestra, e também a rigidez desses materiais em temperaturas intermediárias. Então, parece que aumentar a rigidez das misturas em temperatura intermediária diminuiria o fator de fadiga da mistura. Então, seriam materiais piores a fadiga.
E também se destacou o parâmetro delta das curvas de R versus NF. Então, parece que maiores valores de delta sinalizariam melhores misturas à fadiga. Também tentamos correlacionar com alguns parâmetros de viscoelasticidade linear. Eu trouxe aqui o resultado do módulo a 21 graus e 1 Hz, que teve uma correlação bastante baixa com o fator de fadiga da mistura, e o parâmetro delta também das curvas de R versus NF, que teve uma correlação baixa, com exceção do CAP modificado, das misturas com CAP borracha, né? Mas existem muito poucos dados desses materiais no nosso banco de dados. Como na literatura não tinha classes de FFM para a gente calcular os intervalos de confiança, nós tentamos separar os nossos materiais em algumas classes para permitir esse cálculo. Então, para não se limitar somente à obtenção dos percentis, nós usamos o erro padrão dos nossos dados e uma confiabilidade de 85% para definir essa classe central. Então, a gente ficou com 5 classes de fator de fadiga da mistura, sendo a classe 1 a melhor classe e a classe 5 a pior classe. Então, a gente tentou calcular os intervalos de confiança para os demais parâmetros. Eu trouxe aqui a rigidez, então, do material em temperatura intermediária, que nos permitiu encontrar as melhores e as piores misturas, lembrando que o grupo 1 são as melhores misturas. Então, por exemplo, uma mistura para fazer parte do grupo 1, aquela melhor, a fadiga, ela teria que ter uma rigidez em temperatura intermediária abaixo de 6.053 megapascal. E para o parâmetro delta, a gente conseguiu identificar misturas do melhor grupo. Então, para fazer parte desse grupo, as misturas teriam que ter um delta acima de menos 1,18. A gente também fez as matrizes de correlação para o FFM do Medina, para ver o que a gente encontrava, se era similar ou não aos dados de FFM do SVCD. E aqui se destacaram também a rigidez das misturas do ensaio de módulo complexo na temperatura intermediária, tanto o módulo em si, quanto o parâmetro E sendo defi. O que a gente fez, então, para não se limitar a olhar só para a rigidez dos materiais, pensando nos dados do Medina, né, com ensaios por compressão diametral, a gente pensou, o manual do Medina, ele recomenda utilizar um valor um parâmetro de rigidez, que é um MR, e um parâmetro de fadiga, no caso do FFM do Medina, para criar as classes de fadiga. Então, a gente separou as nossas misturas justamente pelas classes do Medina, combinando MR com FFM. Só que a gente observou nesse caso que a maior parte das nossas misturas, elas fazem parte da classe 4, embora a gente saiba que essas misturas elas têm um comportamento bastante distinto. Aqui essa classificação, ela parece não diferenciar muito bem os materiais quanto ao tipo de ligante, conforme a gente vem observando na deformação permanente, por exemplo. Então, pode ser que essas classes aqui, elas não estejam discretizando tão bem os nossos materiais. Nessa seção, a gente conseguiu identificar, então, alguns parâmetros potenciais, né, para indicar deformação permanente em ligantes e em misturas também, e alguns poucos parâmetros para indicar fadiga em ligantes asfálticos e fadiga em misturas asfálticas, que, então, é um fenômeno realmente mais complexo que a deformação permanente. Depois a gente chega na parte das relações entre escalas, que a gente queria, na deformação permanente, observar parâmetros de ligantes para tentar inferir sobre as misturas, e na fadiga, pegar, de novo, ligante tentando inferir sobre misturas, e misturas tentando inferir sobre as simulações de pavimentos. No caso da deformação permanente, nosso parâmetro-alvo segue sendo o flow number. O ponto de amolecimento dos ensaios convencionais para caracterizar ligantes, ele parece ter uma correlação regular com o flow number, ele consegue apontar uma tendência, embora separado por tipo de ligante, essa relação não fique tão boa. A gente observa que ligantes que têm o mesmo valor de ponto de amolecimento, eles podem fazer parte de misturas bastante distintas quanto ao flow number. Então, existem outros parâmetros que a gente precisa observar. E na viscosidade é a mesma coisa. A gente observou uma correlação regular com flow number, mas tem ligantes que são muito parecidos em termos de viscosidade, mas fazem parte de misturas bastante distintas. O PG contínuo, após a RTFOT, nós esperávamos uma correlação melhor, mas a gente não teve sucesso nessas correlações, eles não apontam uma tendência muito clara para o flow number. E no caso aqui a gente tem os parâmetros G65 e Φ65, só que aqui também a gente teve correlações bastante baixas com o parâmetro flow number.
Depois a gente chega para os dados, efetivamente, do ensaio de dano em ligantes, que é o caso do JNR. Quando a gente considera o JNR medido no PG do ligante, essa correlação foi um pouco melhor, então a gente tem mesmo maiores valores de JNR nos ligantes, produzindo misturas piores da deformação permanente, embora isso pareça funcionar melhor para CAPs modificados do que quando a gente observa só os CAPs convencionais. Então, a gente separou novamente as nossas misturas quanto ao flow number, em 4 grupos, pelos limites de Faquin 2018, sendo 1 o melhor grupo. E utilizamos, então, o Bootstrap para calcular esses intervalos. Então, aqui a gente observou que, para o ponto de amolecimento, a gente só conseguiu identificar um grupo, a deformação permanente, então as misturas que fazem parte do grupo 3, possivelmente têm ligantes com ponto de amolecimento abaixo de 60 graus. No caso da viscosidade, também identificamos somente o pior grupo, a deformação permanente. O JNR 64 teve intersecção em todos os intervalos, a gente não consegue inferir nada a partir disso. E o JNR medido no PG de alta temperatura, a gente consegue separar as melhores e as piores misturas. Então, misturas que têm, por exemplo, um JNR abaixo de 1,34, os ligantes, eles possivelmente produzem misturas que suportam mais de 2.000 ciclos no flow number. No caso da fadiga, então, a gente teve de novo o parâmetro-alvo FFM do SVCD. No caso do parâmetro delta, da modelagem do SS2P1D, a gente teve uma correlação baixa com o FFM, embora isso melhore um pouco para misturas com asfalto polímero, e aqui a gente consegue ver bem a diferença entre os tipos de CAP, com misturas com asfalto polímero, sendo melhores que misturas com asfalto borracha, ou praticamente iguais, que são, por sua vez, melhores que misturas com CAP convencional. No caso dos ensaios de LAS, a gente conseguiu ter relações melhores, tanto observando o ciclo de falha, a correlação geral ela foi regular, e melhora um pouco quando considerado somente os CAPs convencionais. E para o fator de fadiga do ligante é a mesma coisa, a gente teve correlações regulares com o FFM, e também parece fazer mais sentido e funcionar melhor quando considerados misturas com CAPs convencionais. Então, pegando aquelas classes de fator de fadiga da mistura, a gente tentou novamente calcular os intervalos de confiança para o fator de fadiga do ligante, pelo critério de máximo PSE, que tinha mais dados. Então, a gente conseguiu perceber que, para uma mistura fazer parte do grupo 1 da FFM, que tem um FFM superior a 1,87, ela teria que ter um ligante com FFL superior a 1,66. Para o ensaio de compressão diametral, no caso requerido pelo Medina, como ele tem premissas e configurações distintas do ensaio de tração-compressão, nós fizemos as correlações lineares também para encontrar os melhores indicadores de ligantes frente a esse ensaio. Aqui se destacam alguns parâmetros da modelagem do SS2P1D, como o parâmetro K, parâmetro delta, parâmetro G0, perdão. Mas eu destaco aqui a rigidez do ligante em temperatura intermediária e também o fator de fadiga do ligante. Então, realmente, maiores fatores de fadiga do ligante, por exemplo, produzem misturas melhores à fadiga. Nós tentamos correlacionar com os parâmetros de viscoelasticidade linear. A rigidez do ligante em temperatura intermediária, ela teve uma correlação regular com o FFM do Medina, então parece que ligantes mais rígidos nessa temperatura diminuem o fator de fadiga da mistura, embora isso pareça fazer mais sentido quando a gente observa a correlação para misturas com CAP e SBS. No caso do fator de fadiga do ligante, a gente teve uma correlação baixa com o FFM, embora ela melhore bastante quando considerado os ligantes com SBS. Então, a gente chega no caso das simulações. Considerando o FlexPave, a gente tinha 125 misturas que foram simuladas naquelas 3 estruturas que eu mostrei na metodologia, então totalizando 375 simulações. Aqui a gente buscou, então, basicamente 2 indicadores de misturas para tentar correlacionar com essas simulações. O fator de fadiga da mistura, do SVCD, e o parâmetro delta das curvas GR versus NF, que tinha sido apontado como potencial indicador de fadiga. No caso do FFM, aqui a gente tem a simulação para a primeira estrutura com o dano, a gente teve correlações regulares, considerando as correlações gerais, mas parece não funcionar muito bem quando a gente observa os CAPs, as misturas com CAP convencional.
E a mesma coisa quando considerada a área trincada em 120 meses. As correlações foram bastante baixas, tanto para a correlação geral, quanto para as correlações com tipo de ligante separados. Só que quando a gente observou as correlações para o parâmetro delta, a gente já teve correlações bem melhores, considerando o dano em 120 meses, tanto a correlação geral quanto as correlações por tipo de ligante. E o mesmo vale para a área trincada. Então, esse começou a nos indicar que era um índice melhor para inferir sobre fadiga em misturas. No caso da estrutura 2, as correlações considerando o FFM seguem baixas, principalmente para misturas com ligante convencional, e também considerando a área trincada. Essas correlações foram bem baixas, então o fator de fadiga da mistura não estava conseguindo inferir sobre o que acontece na simulação, considerando o pavimento inteiro. E, novamente, o delta para essa estrutura teve uma correlação melhor com o dano, para todos os tipos de ligante, e para a área trincada a mesma coisa, teve correlações melhores. No caso da estrutura 3, vou passar mais rápido porque os comentários são os mesmos, né? Para o fator de fadiga da mistura, ele teve correlações baixas, tanto com o dano quanto com a área trincada. E, novamente, o delta aparece sendo como um bom indicador para inferir sobre as simulações de pavimentos, tanto quando correlacionado com o dano, quanto nas correlações com a área trincada. Então, a gente observou que esse seria o nosso indicador que a gente deveria pensar para inferir sobre fadiga em misturas. Nós chegamos a ranquear as misturas utilizando o FFM, utilizando o delta, embora pareça que a gente tem uma similaridade nos rankings, quando a gente observou misturas individualmente, podem existir misturas que são muito boas pelo FFM e acabam sendo muito ruins no ranking, considerando o delta e vice-versa. Então, pelas nossas análises, a gente considerou que o ranking mais adequado nesse caso foi considerando o parâmetro delta. No caso do Medina, a gente também tentou correlacionar os parâmetros do Medina com a simulação, no caso a área trincada. O fator de fadiga da mistura do Medina, lá do ensaio de compressão diametral, ele teve uma correlação bem baixa com a área trincada em 120 meses, embora melhore bastante quando consideradas as misturas com CAP polímero, mas a gente tem poucos dados, né, no nosso banco de dados. Para as demais estruturas também, a gente teve uma correlação bem baixa, no caso da estrutura com 10 centímetros de revestimento, e também baixas quando considerada a estrutura 3, que tem 15 centímetros de revestimento, embora essa correlação melhore um pouco quando a gente observa as misturas com CAP convencional. Tentamos fazer, então, a correlação com o MR das misturas, considerando a área trincada em 120 meses. Essa correlação geral foi bastante baixa, mas ela melhora significativamente quando a gente observa os CAPs diferentes, né? Então, para a estrutura menos robusta, ela parece se beneficiar de misturas com CAP convencional mais rígido. Então, se a gente tem misturas com maior MR, a área trincada acaba caindo. E nas misturas com SBS, essa tendência se inverte. Então, parece que misturas mais rígidas com esse ligante produzem maiores áreas trincadas previstas lá na simulação. O mesmo acontece para a estrutura 2, embora essas correlações fiquem bem abaixo da primeira. E na estrutura 3 também. Todas as nossas simulações, elas voltaram a apresentar menores valores de área trincada, assim como aconteceu na estrutura 1, mesmo que aqui a gente tenha um tráfego extremamente pesado. Então, aqui parece que a estrutura mais robusta é quem está gerando esse resultado. Então, o que a gente pensou? A gente poderia combinar os parâmetros que o próprio manual do Medina traz. Então, a gente multiplicou MR vezes FFM para ver se a gente conseguiria correlações melhores com a área trincada. Então, realmente, a gente teve uma correlação muito melhor, considerando os dois parâmetros ao mesmo tempo, embora pareça funcionar muito bem para ligante convencional e não para misturas com asfalto polímero. Para a estrutura 2 também, a gente teve uma correlação regular desse parâmetro e, novamente, muito melhor para misturas com CAP convencional. E para a estrutura 3 também. As misturas com CAP polímero parece não fazer tanto sentido essa correlação. A gente observou que a estrutura do pavimento parece ter um papel determinante nas simulações do Medina. Às vezes, quando a estrutura era mais robusta, isso parecia estar
influenciando muito mais no resultado do que as características da nossa mistura. E o Medina parece estimar valores de área trincada maiores do que as simulações do FlexPave, considerando as mesmas misturas, né, simuladas em um ou outro software. Nessa sessão, então, refinando o que a gente tinha encontrado na outra sessão, na primeira sessão de resultados, né, a gente encontrou como parâmetro de ligante, né, para avaliar a deformação permanente, o melhor seria o JNR, e para a fadiga, em ligantes de viscoelasticidade linear, nós só encontramos o G 19 graus 10 Hz, e do ensaio de LAS, principalmente, foram os melhores indicadores, fator de fadiga do ligante e ciclos até a falha no ensaio. No caso das misturas com ensaio de tração com pressão, o melhor indicador foi o delta das curvas de R versus NF, e por ensaio de fadiga por compressão diametral, o melhor indicador foi o MR vezes o FFM. Então, a gente chega na classificação geral de materiais. A gente observou que materiais asfálticos, eles tinham tendências distintas quanto à deformação permanente e quanto à fadiga. Então, a gente se perguntava quais eram os materiais que a gente deveria evitar, quais eram os materiais que a gente poderia usar, mas limitar rodovias com baixo volume de tráfego, quais eram os materiais que têm bom desempenho frente aos dois defeitos, e será que a gente não conseguiria selecionar os materiais de acordo com o mecanismo de ruptura que vai ser mais predominante lá na rodovia? Também pensando na economia de recursos, né? Então, a gente começou a fazer isso primeiro na escala de ligante, olhando dois defeitos ao mesmo tempo no mesmo gráfico. Então, a gente correlacionou o FFL, tanto pelo 35% de queda de 35% de GC no DFI, quanto pelo máximo PSE, e também considerando o JNR, medido no PG de alta temperatura e medido a 64 graus. Então, aqui eu dei um zoom em uma dessas figuras, né, que eram os dados que a gente tinha em maior quantidade no nosso banco de dados. Elas estão divididas, né, de acordo com os limites de tráfego da ASTO M332, embora essa medida aqui esteja a 64 graus. E a gente tem o fator de fadiga do ligante separado por aqueles limites que aparecem na tese de Possebon. Então, aqui a gente já consegue observar a diferença entre os ligantes asfálticos. Por exemplo, tendo muitos ligantes convencionais que podem fazer parte de classes intermediárias, considerando a fadiga, mas, em geral, eles são bastante inferiores à deformação permanente. A gente consegue observar ligantes que são bons para os dois defeitos, em geral, ligantes modificados por polímero, ou um CAP 1020, aqui que a gente teve um bom desempenho frente aos dois defeitos. A gente consegue observar, por exemplo, o caso desses ligantes aqui, que são ligantes com TLA, né, que eles são muito bons para deformação permanente, e tem uma classe intermediária para fadiga. Então, de repente, a gente poderia, os ligantes que caírem nesse quadrante aqui, limitar rodovias em que a temperatura é muito alta, o tráfego é muito alto, muito canalizado, em que a deformação permanente ela vai ser um fator predominante na rodovia. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente tem ligantes que fazem parte de classes intermediárias, considerando deformação permanente e fadiga, ligantes que acabam sendo inferiores frente aos dois defeitos, por exemplo, se caírem nessa classificação inferior à fadiga e também com classes de tráfego inferiores à deformação permanente, e ligantes que são melhores para os dois defeitos. Então, a gente poderia, por exemplo, não utilizar esses ligantes que superam 4,5, KPA na menos 1 de JNR, ou ainda só se a gente tivesse realmente uma justificativa técnica para isso, ensaiando eles no PG, por exemplo, a 58 graus, que é o PG da maioria, e aceitando esses ligantes para uso em rodovias com uma limitação da temperatura, que a temperatura não seja tão elevada. Pensando nisso, foi que a gente criou essas classes para os ligantes. Então, aqui a gente tem a numeração das classes que fazem referência à fadiga, a gente tem classes de 1 até 5, considerando 1 como a melhor classe, a fadiga, e a gente tem classes de deformação permanente, de A até E, sendo A a melhor classe. Então, a gente já consegue pensar em selecionar esses materiais desde os ligantes, pensando no que vai ser predominante na nossa rodovia. Então, se a gente tem uma rodovia em que é uma rodovia muito importante e a gente precisa atacar os dois defeitos que acontecem simultaneamente em campo, a gente pode pensar em pegar um ligante do tipo 1A. Ou no caso da nossa rodovia, ter um tráfego canalizado, uma temperatura muito alta, em que a fadiga ela não vai ser tão predominante quanto a deformação permanente, a gente pode pegar um ligante da classe 3A, que ela tem uma classe intermediária para fadiga, mas ele é excelente para a deformação permanente.
Ou ao contrário, se no caso a temperatura é amena, o tráfego é mais rápido e a gente sabe que a fadiga pode ser um problema na nossa rodovia, a gente pode selecionar um ligante do tipo 1C ou 1D, que é um pouco pior para deformação permanente, mas ele é muito bom para fadiga. Então aqui a gente já consegue pensar em ligantes que nos atendem tecnicamente, mas que também tenham uma economia de recursos possivelmente. Então, a gente começou a olhar isso também para as misturas asfálticas, olhando 2 defeitos ao mesmo tempo. Então, primeiro, a gente observou flow number versus dados do FlexPave. Nesse caso aqui, a gente utilizou a área trincada em 120 meses, em que a gente observou, por exemplo, para o primeiro cenário, que a gente tem as 2 funções de transferência, e a gente consegue separar nesses ábacos pelos limites que a gente já tem na literatura. Então, aqui a gente tem, para um tráfego médio, a gente tem os limites de Fachin e do Medina, que são menos rigorosos, e a gente consegue separar também pela área trincada, com o limite do Medina de 30% e o limite que a gente colocou aqui de 10% para separar aquelas misturas que são excelentes também a fadiga, considerando uma área trincada de abaixo de 10% em 120 meses. Então, nesse cenário, a gente começa a perceber que existem muitas misturas aqui com CAP convencional, que possivelmente são mais econômicas, que atenderiam os 2 critérios, de deformação permanente e de fadiga, para um cenário de tráfego mais baixo. Já na simulação com 10 centímetros de revestimento, que a gente tem um tráfego pesado, a gente observa que diminuem essas opções de misturas, né, com CAP convencional que nos atenderiam. Possivelmente a gente teria que buscar uma mistura melhor, com CAP modificado, talvez, mas não necessariamente a gente precisa vir por extremo e pegar misturas excelentes frente aos 2 defeitos, considerando um tráfego pesado para essa estrutura padrão que a gente propôs. E no caso da simulação com tráfego extremamente pesado, aí sim a gente vê que a gente já teria que partir para uma mistura com um ligante modificado. Então, o tipo de ligante está nos dizendo muita coisa aqui nessas simulações. Então, a gente já consegue separar as misturas olhando cenários diferentes de tráfego, dependendo do nosso projeto. Então, a gente poderia utilizar o flow number como critério eliminatório. Se não atende o flow number, então provavelmente ele não desempenharia bem a deformação permanente, e poderíamos escolher a mistura de acordo com a área trincada que eu aceito na minha rodovia. Então, se eu aceito até 30% de área trincada, se eu aceito até 10%, então a gente consegue fazer essa seleção ranqueando esses materiais frente à área trincada. Então, o que a gente pensou? Qual seria a propriedade das misturas que a gente poderia controlar para garantir um determinado nível de área trincada simulado pelo FlexPave? Então, a gente pensou no parâmetro delta, que foi o melhor indicador que a gente encontrou até então. Então, a gente separou as misturas em 3 grupos. Grupo 1, aquelas melhores misturas à fadiga, que tem uma área trincada abaixo de 10%, em 120 meses, até o grupo 3, que tem uma área trincada acima do limite, acima de 30%. E utilizamos o Bootstrap para calcular os intervalos com 10.000 reamostragens com repetição, nesse caso. Então, a gente calculou os intervalos de confiança e a gente observou que foi possível identificar valores mínimos de delta que a mistura tem que atingir para ter um determinado nível de área trincada. Então, se eu tenho uma simulação de tráfego médio, e se eu quero que a minha mistura trinque no máximo até 10%, lá no meu ensaio de fadiga, atração, compressão, ela tem que atingir um delta maior que menos 1,273. Então, foi assim que a gente interpretou esses intervalos de confiança para propor esse tipo de classificação aqui, em que a gente tem 3 cenários, tráfego médio, pesado e muito pesado, com os limites de flow number adequados a cada tráfego, tanto flow number de Fachin, quanto flow number proposto no Medina. E aqui a gente tem os limites para delta, que a gente identificou nos intervalos de confiança, para atingir determinado nível da área trincada. Então, a gente já sabe que se eu tenho um tráfego, por exemplo, pesado, eu já vou descartar misturas do tipo 1B, B é a pior classe de deformação permanente, e vou selecionar entre as misturas 1A ou 2A. 1A, se eu quero que a minha mistura trinque até 10%, e 2A, se eu quero que ela trinque entre 10% e 30%. Então, a gente tem um parâmetro que pode ser utilizado para selecionar essas misturas, porque ele está justamente atrelado às simulações de pavimentos. E mesmo que no meu projeto, com certeza, eu não vou ter os mesmos parâmetros, eu não vou ter a mesma estrutura, o mesmo tráfego, o mesmo clima, mas isso é um cenário médio que pode nos ajudar a selecionar melhor os nossos materiais. E para o Medina, a gente também buscou fazer algo parecido, assim, porque a gente observou novamente que as nossas misturas caíam todas praticamente na classe 4, então a gente não estava conseguindo separar bem quem que ia desempenhar melhor ou não.
E a gente fez as simulações considerando os ábacos, considerando flow number, né, como a gente fez para o FlexPave, e a área trincada, só que agora simulada no Medina. E da mesma forma, a gente observou os mesmos comentários para a simulação do FlexPave. Para um cenário de tráfego médio, tem misturas possivelmente com capa convencional que nos atendem, a gente não precisa pegar misturas excelentes para os dois efeitos, porque isso não vai ser econômico. Para as simulações de tráfego pesado, no caso aqui a gente só teve uma mistura que atendeu aos dois efeitos, mas também a gente tem poucos desses dados, a gente ainda precisa avançar nisso. E para simulações com tráfego extremamente pesado, a gente já teria que partir efetivamente para misturas com CAP modificado. Então, o tipo de ligante ele tem sim uma influência muito grande no desempenho das misturas. Então, a gente fez a mesma coisa para o Medina. O que eu tenho que controlar na mistura para garantir um nível de área trincada prevista? Então, seria o parâmetro MR vezes FFM. Então, a gente separou as misturas em 3 grupos, novamente, com 85% de confiança para calcular os intervalos para esse parâmetro. E o que a gente observou é que a gente só conseguiu separar as misturas que trincam acima de 30% ou abaixo de 30%. Então, se eu quero que uma mistura para um tráfego médio trinque abaixo de 30%, eu tenho que garantir que ela tenha um MR vezes FFM maior que 7.307. Então, é isso que a gente consegue separar para criar 4 classes para cada cenário simulado, tanto para o flow number de Faquin quanto para o flow number do Medina. Então, aqui a gente só tem um alvo, que é a mistura do tipo 1A, porque a mistura do tipo 1B e 2B a gente já descarta pelo flow number, e a mistura do tipo 2A a gente teria uma área trincada superior a 30%. Então, a gente tem um limite mínimo aqui de MR vezes FFM que a gente tem que atingir, e também o flow number ele já estão os limites estabelecidos. Então, o nosso alvo seria a mistura do tipo 1A para cada cenário. Então, aqui a gente sabe que lá para o FlexPave, se a gente quiser inferir sobre e entender aonde que a nossa mistura vai estar, fazendo ensaio de flow number e fazendo ensaio de fadiga atração direta, a gente já sabe onde é que a mistura vai estar nesses cenários. E no Medina também, fazendo ensaio de MR, fadiga por compressão diametral e de flow number, eu sei inferir se a minha mistura vai ser boa para deformação permanente e se ela vai trincar menos de 30% nas simulações. Então, nessas sessões, a gente teve algumas conclusões parciais, né, que ligantes modificados por polímeros, eles foram considerados mais eficientes, que o PG de alta temperatura ele não discretizou tão bem quanto o JNR, os nossos ligantes, que existem ligantes convencionais que têm desempenho semelhante ao dos ligantes com polímero, então, só o tipo de ligante não nos diz tanta coisa, a gente precisa ensaiar efetivamente esses materiais, e que ligantes com TLA do nosso banco de dados parecem ser preferíveis para rodovias com problema de deformação permanente. O CAP 1020 ele foi bom para os dois efeitos, mas a gente só tem um ligante. Para o FlexPave, né, as misturas que têm SBS ou Raima ou RAP com 5070, elas foram as mais satisfatórias. Para tráfego médio, as misturas com ligante convencional provavelmente seriam as mais recomendadas, até pensando em economia, né? Para tráfego pesado, a maioria das misturas adequadas são compostas por CAP polímero. E para um tráfego extremamente pesado, todas as misturas com CAP convencional, elas já foram descartadas pelo flow number. Então, essa escolha vai depender de critérios técnicos e econômicos. Do Medina também, para uma condição de tráfego médio, a gente provavelmente vai se justificar misturas com ligante convencional. E a área trincada prevista pode ser bastante distinta, considerando FlexPave e considerando Medina. Então, o GPASV, ele contribuiu muito ao longo dos anos para o avanço no conhecimento de pavimentos asfálticos, então se justifica usar todos esses dados em conjunto para nos ajudar nessas decisões. A gente conseguiu ter uma visão bem mais completa do comportamento dos materiais asfálticos e conseguimos observar 25 classes para ligantes e 6 classes de misturas para cada cenário simulado no FlexPave, além de outras 4 classes nas simulações do Medina. Então, essa pesquisa ela nos permitiu organizar a produção científica do grupo. Nós identificamos vários índices que são capazes de inferir sobre o desempenho dos materiais, então a gente pode usar eles depois como parâmetros de controle. Nós observamos os materiais frente aos 2 defeitos principais das nossas rodovias, que acontecem simultaneamente em campo, e propor classes que podem servir como base para selecionar materiais e garantir projetos mais assertivos e mais econômicos. Como sugestões para pesquisas futuras, né, a gente sempre caracterizar novos materiais e monitorar mais trechos experimentais para melhorar as nossas análises, ampliar os dados do nosso grupo, dos ensaios de Hamburgo e de AUCT, implantar o ensaio de SSR,
para caracterizar a deformação permanente em misturas com ensaio confinado, né? E usar o Shift Model com o FlexPave para fazer simulação e prever também ATR. Aplicar as zonas climáticas de pavimentação, que estão sendo desenvolvidas na tese de Fachin, nas nossas simulações, então, de repente, pensar numa classificação de materiais a nível nacional, e também aplicar ferramentas de machine learning para prever índices de desempenho a partir de propriedades individuais dos materiais. Então, eu agradeço imensamente, né, à universidade e ao nosso grupo de pesquisas por toda a oportunidade que sempre me deram, a CAPES, ao CNPq pelas bolsas de pesquisa, ao DENIT, ANP Petrobras, por todos os investimentos que sempre fizeram e o apoio que dão ao GEPASE para a gente realizar todos esses trabalhos. Obrigada pela atenção de todos, eu deixo agora com a banca.